Vamos fechar nossos olhos, vamos falar com o Senhor. Pai amado, Pai querido, Senhor da graça, Deus Todo-Poderoso, te louvamos, te glorificamos nesta hora. Sabemos, meu Deus, que em Ti somos mais que vencedor. Que a Tua infinita misericórdia possa nos alcançar nesse momento. Que o homem venha diminuir, mas que o Senhor venha crescer nessa hora para o louvor da Tua glória. Fale aos nossos corações, porque queremos aprender de Ti, Pai, para crescermos na graça e no conhecimento das Tuas verdades, para que possamos ser abençoados em toda a extensão da nossa vida. Fale nesta noite conosco, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Uma salva de palmas, louva o Senhor. Graças a Deus. 1 Reis, capítulo 19. Os irmãos que têm Bíblia. 1 Reis, capítulo 19, amém? Hoje é culto de Santa Ceia. É o culto mais importante. Todos os cultos são importantes, mas o diferencial do culto de Santa Ceia é que nós viemos ao longo do tempo cumprindo aquilo que o Senhor Jesus determinou, que foi determinado por Jesus Cristo. E ao longo desses mais de 2000 anos, Satanás tem tentado de todas as formas de virtuar o Evangelho, mudar o Evangelho. Então Jesus, antes de ser entregue para ser crucificado, ele reuniu com os seus discípulos, seus 12 discípulos, e ali comeu a última ceia antes de ser crucificado, e instituiu espiritualmente a primeira Santa Ceia espiritual do seu povo. E lá ele determinou que nós deveríamos comer o pão e também beber o vinho, que o pão simboliza o corpo do Senhor Jesus e o vinho simboliza o sangue. Então, ao longo desses anos, Satanás tem tentado mudar isso. E eu quero dizer para os irmãos que essa semana inteira eu fui procurado por pessoas com o mesmo problema. Agora, recentemente, antes de vir para cá, uma pessoa me ligou e disse: olha, pastor, eu estou até com vontade de não ir para a igreja, porque eu tô já a semana inteira angustiado. E esse irmão é pastor da igreja, irmão. Então essas pessoas que me procuraram ao longo dessa semana não era qualquer pessoa, é obreiro, é crente antigo, com o mesmo problema. Eu estou angustiado. O que é angústia? Angústia, irmão, é um sentimento de morte. Só quem já ficou angustiado sabe o que é. É um desespero da alma, do espírito. Então, quando a pessoa está angustiada, ele chora, se desespera. Muito se suicida. Pode saber que todo suicida, antes de suicidar, passou pela agonia terrível. Angústia terrível. E aí Deus tocou no meu coração para me falar sobre isso. O que é angústia, irmão? Por que nós ficamos angustiados? E aí, nos primeiros momentos, eu comecei até a condenar os irmãos. Puxa, como é que pode? O cara diz que é crente e está angustiado. Como é que pode? Diz que é crente e não quer ir para a igreja. Só que o Espírito Santo me fez ver algumas coisas. E eu gostaria de ler essa passagem. Dentro dessa passagem, eu queria explicar o significado da angústia e também o significado da vitória. Amém? 1 Reis, capítulo 19, verso 1. Vamos ler uns 4 versículos aqui, tá? E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matará todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e disse-lhe: assim me faça os deuses e outros tanto, se
de certo, amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele, se levantou para escapar com vida, se foi e veio a Bezerba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então o anjo do Senhor tocou-lhe e disse: levanta-te e come. E olha, e olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tomou a segunda vez e o tocou e disse: levanta-te, come, porque muito comprida te será o caminho. Amém? Essa passagem, irmão, nos leva a fazer uma reflexão sobre a fraqueza humana. Quem era o profeta Elias? Todo mundo aqui já ouviu a pregação, as mensagens sobre o profeta Elias, um dos maiores profetas da Bíblia. O homem que orou e caiu fogo do céu. Caiu fogo do céu, irmão. Não é brincadeira, não. E não foi simplesmente orar para cair fogo. Quem conhece essa mensagem, essa passagem de Elias, sabe o que aconteceu. Elias entrou em um desafio contra 400 profetas de Baal. E ali ele enfrentou aqueles profetas, orando, e fogo do céu caiu para consumir o holocausto, para mostrar que o Deus dele era o Deus verdadeiro. Tamanha era a fé. A fé de Elias era tão grande, que quando ele desafiou os profetas, foi feito o altar, e ele mandou colocar a madeira do altar, e por cima do altar, ele mandou jogar água. E aí tinha que cair fogo e consumir o altar. Sem água já é difícil pegar fogo, agora imagina com água, aí é que fica impossível. Tamanha era a fé dele. E depois que provou que Deus era Deus, ele pegou a espada e matou os 400 profetas de Baal. 400, não foi 4. E aí o que acontece? De repente ele recebe a notícia: Jezabel, mulher do rei Acabe, que era a que mandava no pedaço, porque na realidade Acabe não mandava em nada, né? Quem mandava era Jezabel. Mandou um recado para Elias: diga para esse tal de Elias, que assim como ele fez com os profetas de Baal, também será feito a ele. Ele também vai morrer. Até amanhã ele morre. Olha, irmão, imagina o cara que orou para cair fogo do céu, desafiou os profetas de Baal, matou os profetas à espada. Não era qualquer um não, era, irmão? Não era qualquer um não. Era um homem de fé, era um homem de Deus. Então isso me levou a meditar na vida de algumas pessoas que me procurou, que não era qualquer um, crente antigo, obreiros, dirigente de igreja. Olha, eu não aguento mais, eu estou angustiado, eu não estou mais com vontade de ir para a igreja. Não era qualquer pessoa. Isso me fez refletir, irmão. Elias não era qualquer um. Elias era um profeta enviado por Deus para desafiar todos aqueles que porventura entrassem na sua frente. Mas quando ele recebeu a notícia, ele fugiu, ele saiu fora, e ali ele teve um sentimento
que é justamente esse sentimento que leva as pessoas à depressão, que é esse sentimento que leva as pessoas à vontade de tirar a vida, uma angústia incontável, inexplicável. Puxa, mas esse irmão é fraco, mas esse irmão parece que não tem Jesus. Não, Elias tinha intimidade com Deus, mas ele entrou nesse colapso depressivo, como está escrito na Bíblia. Deitou debaixo de um pé de árvore e disse para Deus: olha, eu estou angustiado, eu quero, Senhor, que tu me tire a minha vida, eu não aguento mais. Quantas pessoas têm passado por esses momentos, irmãos? Tamanha é a dificuldade, tamanha é a depressão, tamanha é, irmão, o desânimo, por causa de todas as coisas que acontecem na vida. Então eu quero dizer para você, irmão, que passar a entrar em um momento depressivo. Agora, o ano passado, 5 pastores se suicidaram. E não foi qualquer pastor não, irmão. Pastores de igrejas grandes se suicidaram. Com certeza foram cometidos pelo espírito de depressão, pela uma angústia. Então, irmão, se você tem ficado deprimido, se você tem andado, angustiado, eu quero dizer para você, Elias aqui disse, quando ele pediu para Deus tirar a vida dele, ele disse assim, verso 4: e ele se foi ao deserto, caminhou um dia, e veio e se deitou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Você não é melhor do que qualquer um. Eu não sou melhor do que qualquer um. Nós somos frágeis, irmão. O apóstolo Paulo disse que nós somos tesouro em vaso de barro. Agora aqui também tem uma coisa, tá? E é aqui que eu quero que você aprenda essa lição que eu aprendi, hoje ainda. Verso 5: e deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. Eu quero que toda a igreja repete comigo e diga: e eis que então o anjo tocou-lhe e disse: levanta-te. O que isso quer dizer? Quer dizer que no momento mais depressivo da tua vida, Deus manda o anjo para te dar força. Deus manda o anjo para te conduzir à vitória. Deus manda o anjo para te levantar. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que temem a Ele. Se você teme, a depressão não vai destruir você, porque o anjo do Senhor te dá força para vencer em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! O ímpio passa por problema, o crente também passa. O ímpio cai em angústia e depressão, o crente também. Você sabe qual é a diferença? Porque a Bíblia diz assim: então tu verás que é a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem. Sabe qual é a diferença, irmão? Tanto o ímpio quanto o crente enfrenta problema, enfrenta depressão, enfrenta angústia. A diferença é que o ímpio, o anjo não vai levantar ele, mas o crente, Deus vai levantar, o anjo vai levantar, Deus te dará vitória. Essa é a diferença de quem serve a Deus e de quem não serve. Aleluia! Glória a Deus! Quem quer ser visitado pelo anjo, diga amém. Verso 6: e olhou, e eis que a sua cabeceira estava, repete comigo, igreja, diga, estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água. Amém? O que era que estava lá, irmão? Um pão cozido aonde? Aonde?
E o que mais? Aqui, irmão, é que é o nosso segredo. Deus não poderia ter mandado uma pizza? Ele não poderia ter mandado arroz cozido? Ele não poderia ter mandado um pão já assado, sem mandar a brasa? Mas por que ele mandou um pão assado na brasa e uma botija de água? Esse é o segredo para vencer a depressão. Esse é o segredo para vencer os problemas. Esse é o segredo para o crente ter vitória. Amém? Então Elias orou e pediu a morte, tão angustiado que ele estava. Pediu para Deus tirar a vida dele, que ele não era melhor do que os pais dele. Ele não é porque ele fez cair fogo do céu que ele era melhor do que alguém. Não é porque, irmão, você é batizado com o Espírito Santo, fala em língua estranha, que você é melhor do que teu irmão. Não é porque você tem um carro, tem uma casa, é melhor do que teu irmão. Ninguém é melhor do que ninguém. Bom somente aquele que criou os céus e a terra. Esse sim, esse é melhor do que tudo, amém? Esse é bom. Então Elias disse, ele reconheceu a pequenez dele, ele reconheceu os defeitos, ele reconheceu a problemática da vida dele. E ele disse, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que meus pais, eu não sou melhor do que meus amigos, eu não sou melhor do que ninguém. Olha só, irmão, um dia ele ora, faz cair fogo do céu. Ele pega a espada e mata os profetas de Baal. E no outro dia está lá deprimido. No outro dia está lá pedindo a morte. Isso mostra o quê? Mostra que nós somos frágeis. Mostra que nós somos pequenos. Mostra a nossa incapacidade. É aqui, irmão, que está a nossa grande vitória. Amém? Verso 6. E olhou, e eis que a sua cabeceira estava um pão. Diga comigo, pão. O que é pão, irmão? Pão é a palavra. Amém? Pão é a palavra. Quando você está abatido, quando você está triste, quando você acha que não vai conseguir, Deus envia a palavra para te alimentar. Jesus Cristo disse, vós está liberto pela palavra que eu vos tenho falado. A palavra que liberta. Vós está limpo pela palavras que eu tenho dito. Jesus falou, é a palavra que nos limpa de toda impureza. Sem palavra o crente não chega a lugar nenhum. Sem palavra você não tem vitória. Pastor, mas eu escuto a palavra. Pastor, mas eu ouço a palavra. Mas eu venho para a igreja e eu trago a minha Bíblia e eu acompanho a palavra. Mas ainda o problema não foi embora. Então presta atenção. Jesus disse assim, aquele que ouve a minha palavra e vive, eu comparo ele como o homem que constrói a casa em cima de uma rocha. Pode vir um vento e a tempestade, mas a casa permanece firme para sempre. Mas aquele que ouve a minha palavra e não vive, eu comparo ele com o homem que constrói a casa em cima da areia. Primeiro vento, a casa cai. O que isso quer dizer? Não seja crente só de ouvir, mas seja crente de viver. Coloque em prática a palavra. Salmista Davi disse, Senhor, eu escrevi a tua palavra dentro do meu coração para não pecar contra ti. Viver a palavra, não simplesmente ouvir, mas viver, praticar. A palavra de Deus, irmão, é a palavra de força, de ânimo, de vida. Ele disse que a palavra dele era a palavra de vida. Para sair o ânimo, só a palavra de Deus que alimenta, que vai fazer com que você tenha um conceito de fé e de vitória para se cumprir na sua vida. O que está escrito, que 1000 vai cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas por causa da palavra, você permaneça firme, forte e invencível, em nome de Jesus. Aleluia!
Glória a Deus. Diga, o pão é a palavra. Diga comigo. Estava um pão cozido sobre as brasas. Deus tem me incomodado, irmão, para levar a igreja à oração. Brasa significa oração. Brasas de fogo, amém? Brasa significa poder, oração. Você ouve a palavra, mas você também tem que orar. Se você ouvir a palavra e não orar, não vai acontecer. Por quê? Porque Deus nos deu livre-arbítrio. E Ele só age mediante aquilo que pedimos, amém? Jesus disse assim, ó: até agora nada tendes porque não me pediste. Pede, eu te darei, para que vosso gozo se cumpra. Ele disse, tudo que pedi em oração, receberás. Está deprimido, irmão? Está em depressão? É desânimo? Dobra teu joelho e diga, Senhor, eu faço uso da tua palavra. A tua palavra me disse que tudo que eu pedi com fé, crendo, receberei. A tua palavra me diz que tudo que eu pedi em oração, o Senhor vai fazer. Eu tomo posse mediante a oração da tua palavra. E mediante a oração e a palavra de Deus, o desânimo vai embora. Satanás vai cair por terra. E querendo Satanás ou não, a vitória é tua. Em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. Pão, diga, o pão que nos alimenta é a palavra de Deus. Só que esse pão que a Bíblia fala não é o pão de trigo, não. Esse pão que a Bíblia está falando é a palavra que sai da boca de Deus. Quando Satanás tentou o Senhor Jesus lá no deserto e disse, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão e come. Jesus disse o quê? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Porque a palavra é o pão que nos alimenta espiritualmente. A palavra é o pão que nos conduz à vitória. Quem vive da palavra não morre de depressão. Quem vive da palavra vence a angústia, vence o medo, vence os problemas. Porque a palavra de Deus é alimento e vida para as nossas almas. Aleluia! Oh, glória a Deus! Crente que gosta de igreja é crente, irmão, que é alimentado, amém? Amém? O pão é o quê? A palavra, cozido em brasa. Brasa é a oração, amém? Brasa é oração. Então tem crente, irmão, que precisa condicionar a orar. Tem um irmão que me procurou e disse, pastor, eu não sei orar. Me ensina aí como é que ora. Aí eu falei, ora aí para me ver como é que tu ora. Aí ele disse, eu tenho vergonha. Eu falei, não, só está nós dois aqui. Eu fecho os olhos, vai, ora aí. Deixa eu ver como é que tu está orando. Aí ele começou a orar. Jesus, eu sou um desgraçado, miserável. O Senhor sabe que eu não sou crente. Oh, Jesus, o Senhor sabe que eu comi jiló ontem de noite. Oh, Jesus, tem misericórdia. Só isso, pastor. Eu não consigo dizer mais do que isso. Aí eu falei, irmão, se eu não fosse batizado com o Espírito Santo, eu teria sido agora. Sabe por quê? Porque Jesus contou, irmão, que no templo estava um fariseu, crente, religioso, orando, e do lado dele um pecador. E o crente religioso, conhecedor da Bíblia, sabendo todos os salmos, olhava para cima, batia no peito e dizia, graça te dou, Senhor, que eu não sou igual a esses homens, pecadores, impuros, mentirosos.
E o pecador tinha tanto pecado que não tinha coragem nem de olhar para cima, olhava para baixo, batia no peito e dizia: Senhor, tem misericórdia, que eu sou um desgraçado pecador. E Jesus disse: pois a oração do pecador foi ouvida e atendida, e do fariseu não. Orar, irmão, é você abrir o teu coração para Deus. Será se Elias não sabia orar? Será se não sabia falar com Deus? Qual foi a oração dele? Senhor, tira a minha vida porque eu não aguento mais. Eu não sou melhor do que meus pais. Você está entendendo, irmão? Orar é você apresentar as tuas mazelas para Deus. Porque só Ele tem o poder que através da palavra entrar no teu coração e transformar você em um homem, em uma mulher mais que vencedor em Cristo Jesus. Palavra, oração. Quem entendeu? Se você orar, se você está dentro da palavra, pode vir sim uma depressão rápida, momentânea. Quem foi o maior homem da terra, irmão, de todos os tempos? Não vai dizer que foi eu não, e nem Adão não, tá? Quem foi? O maior homem que pisou nessa terra? Quem? Quem era Jesus? Quem? Jesus era o próprio Deus. E Jesus ficou deprimido. O que é isso, pastor? Jesus ficou deprimido? Ficou, está escrito na Bíblia. Jesus, irmão, antes de ser entregue, ele foi ao jardim do Getsêmani orar. E quando ele estava ali, que ele começou a orar, começou a ser revelado pelo Espírito a ele tudo o que ele ia passar. Ele viu o seu melhor amigo Pedro negando ele. Ele viu, irmão, Judas, um dos seus discípulos, traindo. Quem já foi traído aqui, quem já foi enganado, quem já foi negado, sabe do que eu estou falando. Te leva a um estado de depressão, de angústia, pelo teu irmão, pelo teu melhor amigo te trair. Mas uma das coisas que eu acredito, Jesus viu, irmão, a coroa de espinho que ia receber sobre a cabeça, os espinhos que ia cravar na sua fronte. Jesus viu sendo cuspido, sendo apanhado, sendo chicoteado. Já pensou você ver tudo isso, né? Tem gente que não pode ter uma dor de dente que fica chorando. Agora imagina pegar aquelas chicotadas nas costas, ser crucificado na cruz. Jesus viu. Ele era Deus, mas também era homem. Como Deus, ele teve o poder de contemplar tudo o que ia acontecer. E como homem, ele teve o sofrimento da carne. Ele viu quando foi crucificado. E eu acho, irmão, que o que mais lhe deixou deprimido não foi os espinhos, não foi os cravos. Eu acho que o que mais deixou Jesus deprimido é quando ele estava crucificado. A Bíblia diz que antes dele entregar o seu espírito, Deus virou as costas para ele. Porque Jesus recebia todo o pecado da humanidade. E Deus, irmão, ele se afasta do pecado. Naquele momento que na cruz do Calvário, Jesus recebeu o meu e os teus pecados, para que hoje nós pudéssemos dizer que somos salvos, limpos, purificados, e que vamos morar no céu. Ele tinha que pegar todos os pecados sobre ele. Ele tinha que carregar sobre ele todas as nossas iniquidades, todos os nossos pecados. E a Bíblia diz que Deus virou as costas para Jesus entregar a sua vida. Foi ali que quando Jesus disse: Deus meu, por que me desamparaste? Ele foi desamparado por um momento, para morrer, para pagar a minha e a tua vida, os meus e os teus pecados, mas ao terceiro dia ressuscitar em glória e dizer: todo poder foi me dado nos céus e na terra. Por isso ele tem poder para dar vitória, aleluia. E a Bíblia diz que naquele momento de oração, ele ficou angustiado, está escrito na Bíblia. Depressão tão grande que seus vasos sanguíneos, irmão, estouraram. Ele começou a sangrar. A Bíblia diz que o suor dele se transformou em gota de sangue. Tamanho foi a depressão que ele sentiu naquela hora, a ponto de dizer: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Ou seja, Pai, se for possível que eu não morra naquela cruz, se for possível que eu não sofra tudo isso, Pai,
Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feito a minha vontade, mas a tua. Mediante a depressão da vida, as angústias que vai abater a tua alma, mediante os problemas que vai aparecer, confesse com teus lábios que você está nessa terra não para fazer a vontade do diabo, mas para fazer a vontade de Deus. Pai, eu quero fazer tua vontade. Faça a vontade de Deus e a vitória virá para a honra e para a glória de Deus Pai. Aleluia, glória a Deus. Diga comigo: o pão é a palavra, a brasa é a oração. Repete comigo a segunda parte do versículo. Estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. O que a água tem a ver? A água simboliza o Espírito Santo. A água simboliza o Espírito Santo. Pão, palavra. Brasa, oração. Quando você pratica a palavra, vive oração, aí você recebe a água do Espírito sobre a tua vida. Aí o Espírito Santo visita você. Irmão, às vezes eu estou lendo a Bíblia, e quando eu leio aquela parte que Sansão venceu 1000 homens, eu repito em voz alta quando chega naquela parte que diz assim: e o Espírito do Senhor estava sobre Sansão. Eu amo quando eu estou lendo a história de Davi, que eu chego naquela parte que diz assim: achei Davi o meu servo, e com meu santo óleo eu ungi. Por quê, irmão? Porque se você receber a unção do Espírito, nem depressão, nem angústia. O apóstolo Paulo disse: nada me separa do amor de Deus em Cristo Jesus. Nem as perseguições, nem a fome, nem a espada, nem mesmo a morte. Se você estiver revestido do Espírito Santo, você é mais que vencedor em nome de Jesus Cristo. Aleluia! Elias, tem aí pão, brasa e água. Então pega esse pão, come, bebe essa água e faz o que tem que ser feito. Vamos ler bem aqui o verso 7 para encerrar. Diga: e o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito grande será o caminho. O que isso quer dizer? Come deste pão, se esquenta nessa brasa e beba desse espírito, porque a tua caminhada não vai terminar amanhã não, irmão. Ai, pastor, eu estou com tanta angústia que não quero nem ir para a igreja hoje. E amanhã? E depois de amanhã? E daqui 1 ano? E daqui 5 anos? E daqui 10 anos? Come desse pão, te aquece nessa brasa, te enche do Espírito, porque grande será a tua caminhada, a caminhada da vitória, a caminhada da conquista. Não fique deitado, inerte nesta vida, porque você vai caminhar em rumo da vitória. Deus estará contigo e te dará a vitória para a honra e para a glória de Deus Pai. Vai adiantar alguma coisa você ficar deprimido? Vai adiantar alguma coisa você desistir? Amém. Se acabasse agora, se terminasse agora, mas grande é a tua caminhada, grande é o caminho que você vai percorrer, grande ainda são as conquistas que virá na tua vida, grande será a bênção que ainda está por vir, grande será, irmão, a tua vitória em nome de Jesus. Não desista, não jogue a toalha, não caia por terra. Se alimente da palavra de Deus, se aqueça em oração, se encha do Espírito e vá nessa caminhada em nome de Jesus. Vá nessa caminhada rumo à vitória, que a vitória é tua. Só os abençoados levantam a mão e digam amém. Bata uma salva de palmas para Jesus, amém.
Quem entendeu a mensagem, diga glória a Deus.